No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o significado do sábado desde Gênesis. Um estudo que eu comecei mais ou menos há um mês atrás, pesquisando, lendo, estudando. Valorize esse livro, a Bíblia Sagrada. Enquanto temos liberdade de pregar e de estudar. Hoje eu estava ouvindo de um pastor que em Moçambique uma Bíblia tem o valor de um salário mínimo. Eles valorizam mais ter acesso à Bíblia do que a própria comida. Então valorize porque ela é a palavra de Deus. Eu comecei a fazer esse estudo desde quando eu estava lá na Paraíba, que fui ficar um mês com minha mãe, e eu anotei aqui, para não correr o risco de errar. Então vou ler aqui para vocês o estudo que eu fiz. Cristo como nosso descanso sabático. Esse é o título do vídeo. Quando a gente começa a ler em Gênesis, Deus fala do sábado de Deus, do princípio, né? Do descanso, da criação. Deus fala depois do descanso para o homem e para a terra. E depois Jesus como nosso descanso eterno, para aqueles que creem. Então vamos lá. O sábado é um sinal entre Deus e os israelitas. O sábado, desde o princípio, apontava para Cristo o nosso descanso. Um descanso sabático para o povo de Deus, conforme Hebreus 3 e 4. Na conclusão, eu explico melhor sobre Hebreus. Desde o princípio, começando por Deus. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Quem descansou? Deus. Gênesis 2:2. Mas Deus não descansou porque ele estava fatigado, mas sim porque sua obra foi concluída. Quer dizer, Deus estava pleno, satisfeito com a obra da criação, na toda sua plenitude, e ele escolheu o sétimo dia da criação para descanso. Porque Deus nunca se cansa, conforme Isaías 40, 28 e 29. Aí depois veio o sábado como um sinal entre Deus e o povo israelita desde que eles saíram no Êxodo, desde que eles saíram do Egito. Então o sábado, no hebraico, significa Shabbat, que significa descanso, e é o sétimo dia, um dia de descanso, está na lei de Moisés, que Deus instituiu para o israelita, Êxodo 20, de 9 a 11, Deuteronômio 5, 12 a 14. Mas o sábado não é apenas o sábado que é um sinal para o povo israelita. A consagração dos primogênitos em Êxodo 13 também era um sinal. O primeiro mês do ano, Abib, que agora não é mais no calendário hebreu em Israel, eles consideram o sétimo ano como o primeiro mês do ano. Mas o Senhor estabeleceu que seria no mês de Abib, ou seja, na Páscoa. A Páscoa também seria um sinal para o povo hebreu, e apontava para o Messias, a Páscoa, que era no mês de Abib. E Êxodo 13:9 diz o seguinte: isto será como um sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Êxodo 13:16. E aí Deus fala também para que, né? No futuro, quando perguntarem o que significa isso, digam: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, na terra da escravidão. Era um sinal para o povo, tanto a escolha do primogênito, como a festa da Páscoa, como o sábado, e tinha a lei. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 13, de 12 e 13. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Deus falando aí de Gênesis 2:2. E no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Êxodo 31, de 16 a 17. Era uma lei. A lei do sábado está lá em Êxodo 35 e Levítico. Aquele que não cumprisse seria executado. Para quem essa lei era obrigatória? Vamos ler o que diz Levítico 27:34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Deus também determinou o sábado para a terra,
o descanso sabático, no 7º ano, o homem trabalharia na terra durante 6 e no 7º seria chamado o ano sabático. Recentemente, agora em setembro, coincidiu com a festa das trombetas, porque eles consideram o 7º ano como o ano novo judaico atualmente, o povo de Israel, desde que saiu lá do cativeiro da Babilônia, mas o primeiro mês seria Abib, mas agora é o 7º, coincidentemente é a festa das trombetas, mencionada na Bíblia, que para eles é considerado o ano novo, Rosh Hashanah. Tinha leis acerca do sábado também para a terra. Qual era o propósito? Tudo que Deus faz tem propósito. Para o pobre poder comer e o que sobrar, os animais do campo, está escrito em Êxodo 23:10. Depois vocês leiam. Para todos descansarem dos seus fardos, inclusive o boi, o jumento, o escravo e o estrangeiro possa renovar suas forças. Êxodo 23:12. Conclusão: Jesus é o nosso descanso. Jesus veio e se tornou o nosso descanso para todos que nele creem. Hebreus 4, Salmo 95:7, Apocalipse 14:13, interpretação. Vamos aqui, eu vi essa interpretação e achei pertinente e vou colocar aqui para vocês. A geração mais antiga, liderada por Moisés, baseada em Hebreus 4, essa interpretação que tem aqui, falhou em entrar no repouso, que seria a terra prometida, a Canaã terrena. Deuteronômio 12:9, eles não conseguiram, eles ficaram perambulando pelo deserto e hoje Israel, graças a Deus, tem uma nação, mas ainda não é completa. Povos e todas as tribos, línguas e nações vão se reunir no dia do Senhor, não só Israel, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, uns para entrar no repouso eterno e outros para a condenação eterna. Jesus é o nosso descanso, ele nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Jesus é o Messias prometido. Veja o que diz Isaías 28:12. Este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Qual é a orientação bíblica que, segundo o apóstolo Paulo, palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, ele fala em Romanos 14? Ninguém julgue o outro pelo dia santo. Ninguém julgue o outro pelo comer, pelo beber. Inclusive, esse capítulo tem um título na minha Bíblia que fala dos fracos e os fortes na fé. Tem igreja, a igreja adventista do 7º dia, que eles guardam o sábado e faz parte da doutrina deles, mas ninguém vai julgar o que guarda. Se puder ter um dia de repouso, você que trabalha, guarde o sábado. Mas veja bem, o domingo não é mencionado na Bíblia. Foi depois do cristianismo, o Império Romano, quando criou essa religião chamada cristianismo, que passaram a guardar o domingo para substituir uma prática pagã, que era o deus do sol. Se você quiser guardar, guarde o sábado. Mas todos os dias são importantes para o Senhor. Não é um dia para só adorar no sábado. Jesus disse que ele procura por verdadeiros adoradores, aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Leia Romanos 14. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, não julgue. Ali Paulo diz para a gente não julgar, pois cada um dará conta de si mesmo para Deus. É isso, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar, estudar e evangelizar, porque Jesus, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você, eu, todos nós precisamos levar adiante. O que você aprender, compartilhe, coloque as referências bíblicas e as pessoas passam a ter a Bíblia como a bússola que move nossas vidas. A Bíblia nos ensina tudo, como caminhar nessa vida, porque Deus não omitiu nada. Os erros do passado estão lá, escritos para que a gente hoje, no presente, não repita. Nós somos falhos e pecadores. O Senhor diz: aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Mas a gente está se separando para Deus e um dia entrar
nesse repouso eterno, o ano sabático, que fala lá em Hebreus 4. Então, depois, num vídeo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre Hebreus 3, 4, porque ficou aqui muito grande esse vídeo e tá bom para finalizar por aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir.